Torcedor vascaíno, esse vídeo é para que você entenda muito bem o que pode vir a acontecer no julgamento do próximo dia 12, envolvendo o Vasco e a 777 e a recuperação judicial. É fundamental que você saiba exatamente o que se refere. E durante esse vídeo, eu vou colocar esse QR Code na tela, para que você possa mandar as suas mensagens e as suas dúvidas em relação a esse tema e outros temas também. O doutor José Humberto vai falar a partir de agora sobre o julgamento do próximo dia 12, os dois caminhos que a justiça poderá optar. Esse julgamento, ou o julgamento, do recurso que trata dessa liminar, acontecerá no dia 12 de março. Olha como demorou para que esse julgamento acontecesse. E ali, 12 de março, nós teremos os advogados do Vasco Associativo, os advogados da 777. Eles terão a oportunidade de proferir o que chamamos de sustentação oral, conversar, dizer ali para os desembargadores as razões de cada uma das partes. Mas nós percebemos, nas últimas movimentações, que a 777 deseja retomar o controle da SAF. O que isso quer dizer? Se o recurso da 777 for provido, cairá aquela decisão de primeira instância que alterou o controle da Sociedade Anônima do Futebol. Isso significa que, na prática, esse controle retornará para a 777. E o acordo, olha que interessante isso, o acordo de cotistas e o contrato de compra e venda ali, compra da SAF, vamos colocar assim, voltará a ter a sua validade, será novamente validado. E aí, como é que ficarão os aportes que eram previstos ali, 1 para setembro, as obrigações ali naquele acordo de acionistas, como é que elas serão ajustadas, já que ficou suspenso até o presente momento. Agora, se o recurso da 777 não for provido, nós teremos a manutenção do Vasco Associativo no controle da SAF, que quer dizer manterá aí o que nós temos atualmente, Vasco Associativo controlando o Vasco SAF e manterá a suspensão dessas obrigações da SAF, esses acordos de acionistas, essa gestão ou documentos que foram formalizados entre 777 e Vasco. Temos esses dois caminhos, de uma decisão favorável à 777 ou uma decisão favorável ao Vasco Associativo. De qualquer forma, essa decisão ela deverá ser submetida posteriormente à arbitragem que está lá na Fundação Getúlio Vargas, porque os árbitros deverão ratificar essa decisão, confirmá-la, alterá-la ou revogar essa decisão. Isso é possível lá na arbitragem, mas nosso foco agora é nesse julgamento que acontecerá no dia 12 de março. E essas consequências, vejo que poderão acontecer. Imagina só, alterar o controle do Vasco novamente nesse momento, ou manter o que está acontecendo, que é o Vasco Associativo, no controle da SAF? Tá entendido? Julgamento do próximo dia 12. E agora sobre a recuperação judicial. Todas as suas dúvidas, por gentileza, mande a sua mensagem através desse QR Code que eu estou colocando aí. Beleza? Professor, doutor José Humberto, fala também sobre esse tema aí. O que significa acatar o pedido de recuperação judicial do Vasco? Bem, o Vasco fez o pedido, a juíza acatou esse pedido, dando o que chamamos de despacho de processamento. Na verdade, não concedeu ao Vasco a recuperação judicial. Isso mesmo, não foi concedido ao Vasco essa recuperação, mas foi permitido, vamos dizer assim, o prosseguimento do processo para que ele tenha uma tramitação no formato de recuperação judicial. E ali foram estabelecidas já algumas obrigações. Quais são elas? O Vasco ele deverá apresentar no prazo de até 60 dias um plano de recuperação judicial. Isso mesmo, como pretende fazer o pagamento para esses credores. E ali naquele plano deverá dizer claramente o valor da dívida de cada um dos credores e como será feito esse pagamento com os descontos propostos e os prazos de pagamento, muitas vezes com alternativa para os credores sobre possibilidades de pagamento. Nós sabemos que o Vasco fez recentemente, nesse mesmo processo, medidas de mediação, de acordo com esses credores. Essa mediação, é bom salientar que ela
O que significa isso na prática? Já houve ali acordo prévio com boa parte dos credores. Esses acordos que já foram feitos, eles já estarão inseridos aí dentro desse objetivo de plano de recuperação judicial. A verdade é que esse plano contemplará todos os credores, não tem como o credor fugir do plano e deverá ser aprovado pelos mesmos credores. Se os credores não aprovarem, poderá acarretar a falência do Vasco, mas uma situação improvável, vamos dizer assim, porque o Vasco já fez acordo com boa parte deles e a alegação ali é que tem fluxo de caixa para honrar com esses compromissos, evidentemente, dentro de um plano que vai ser feito. Foram nomeados 2 administradores judiciais, que são profissionais que ajudarão durante esse processo de recuperação. Esses auxiliares do juiz, vamos dizer assim, tratarão ou terão contatos direto com os credores, buscando habilitações de crédito, checar o valor de cada um deles, darão esse suporte e o Vasco deverá apresentar documentos no processo que o administrador judicial ou os administradores deverão checar, verificar se estão de acordo com o que prevê a lei. É bom lembrar também que com esse acatamento do pedido de recuperação, permanecem suspensas as medidas de constrição, de penhora, de bloqueio de valores da Vasco, principalmente Vasco SAF. Ou seja, ela continuará mantendo o futebol, tendo tranquilidade quanto aos recebíveis, às receitas, para que não sofra ali bloqueios, perca dinheiro, né? Tenha aí prejuízos, perdas significativas, possa gerir o futebol enquanto o processo estará ali tramitando. Veja que as medidas são todas positivas e é bom salientar aqui ainda que a administração do Vasco SAF permanece do mesmo jeito, com a mesma turma, né? O Pedrinho, o Vasco Associativo, tocando futebol, não há qualquer alteração nesse sentido. O administrador judicial não assume essa posição, pelo contrário, ele fica fora lá no escritório dele, dando um auxílio no processo. Sabemos que temos aí um julgamento dia 12 de março quanto ao controle da SAF. Isso é verdade. E poderá aí mudar a parte de controle dessa SAF, dependerá desse julgamento, mas naquele mesmo tribunal onde terá esse julgamento, já foi ali determinado, né, que o Vasco não poderá alienar, vender o clube para investidor, por exemplo, né, sem uma autorização judicial, sem essa formalização, mas o Vasco já deixou claro que não é essa a intenção nesse momento aqui, o foco é na recuperação judicial e vamos analisar em breve o que teremos aí de decisão do Tribunal de Justiça. Vamos falar muito sobre a recuperação judicial do Vasco, porque é a primeira que nós temos em SAFs aqui no nosso país. Tem muita informação relevante acompanhando esse processo e deixando vocês todos atualizados. Tá tudo bem explicado? Algumas dúvidas você tem? Mande a sua mensagem para esse QR Code que eu estou colocando aí ao lado, porque é fundamental que tudo fique muito bem esclarecido e que você entenda exatamente o que vem acontecendo no Vasco da Gama, fora das 4 linhas, beleza?